Mas, de forma geral, o que eu queria deixar claro, relacionando ao livro da Malala, é que, assim, de fato, a falta de acesso à educação e à cultura nos deixa mais nus diante de uma ameaça manipuladora, tá? Então, vamos supor, se você é um jovem que já vem de alguns conflitos familiares, você não tem uma boa estrutura emocional, você não tem um sentido na sua vida, e daí você encontra uma galera fanática, que tem aquele brilho no olho, que tem certeza absoluta de que encontrou a verdade das verdades e que aquilo vai mudar a sua vida. Essas pessoas te abraçam, te acolhem e suprem sua carência emocional, pelo menos momentaneamente. Você é muito disposto a se tornar um cara de seita, seja política, seja religiosa, tá? Então o pai da Malala fala isso. O que mudou a vida dele? Porque ele se mudou e ele acabou conhecendo pessoas que eram esclarecidas. E aí ele começou a questionar os valores que ele veio recebendo lá na mesquita, dos radicais, de pessoas mais fundamentalistas que estavam formando ali a mentalidade dele, tá? Então, estudar, ouvir, se aprofundar, realmente tomar posse do conhecimento que é transmitido na escola, na igreja, pelos seus pais, por adultos que você considera confiáveis, inteligentes, interessantes, é fundamental para que você não seja uma pessoa vítima desse tipo de situação, tá? Uma coisa que fica bem clara, eu acho, pra gente não entrar no comportamento sectário, é a gente ter um sentido na vida, né? Então, existe um psiquiatra judeu chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um livrinho fininho, formidável, que eu super recomendo. Eu tenho ele aqui, mas eu não peguei e não vou parar pra pegar agora. Ele diz o seguinte, ele é sobrevivente de Auschwitz. Ele passou 4 anos em Auschwitz fazendo trabalhos forçados. E lá, ele, claro, médico, psiquiatra, tal, estudioso, ele não conseguiu se furtar de observar as pessoas, né? Continuou ali tratando dos seus estudos, convivendo com aquela gente. O que ele percebeu foi o seguinte: o que diferenciava um judeu que conseguia sobreviver a tudo aquilo e saiu vivo de Auschwitz e o que daquele que não conseguia sobreviver muito tempo e morria era simplesmente o fato da pessoa ter um sentido para a vida dela. Então ele diz o seguinte: tinha caras jovens, fortes e saudáveis que pereceram rapidamente e senhores de idade magérrimos, fracos, doentes que conseguiram sair vivos de Auschwitz. A diferença entre eles, esses senhores tinham uma família para quem voltar, tinham, por exemplo, músicos clássicos que sonhavam em voltar e tocar em orquestras. Ele mesmo era um médico recém-formado que queria continuar estudando, trabalhando. Pessoas que sabiam que a noiva estava viva e conseguiu fugir para algum lugar, o cara queria sobreviver para casar. Então, as pessoas que tinham um sentido real e profundo na vida delas, elas sobreviveram a um campo de concentração. E as pessoas que não conseguiam se apropriar disso, que não tinham uma clareza de por que elas existiam, elas pereciam diante do sofrimento, tá? Então, uma pessoa que tem um sentido próprio, ela não é cativa, fácil de nada negativo. Essa pessoa, ela não morre fácil, ela não se entrega fácil diante dos problemas e ela não é facilmente manipulada. Então, a minha dica para você hoje, jovem, meu aluno, ore e descubra o seu sentido na vida. Descubra para que você existe. Porque tendo essa meta, as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas, né? E as lutas e as provações são mais fáceis de serem enfrentadas. Eu achei muito interessante falando sobre as dificuldades do pai da Malala de estudar, porque não tinha eletricidade, né? E outro dia acabou a força aqui em casa, eu queria ler, e aí eu lembro que eu comprei o meu Kindle e não percebi, mas ele é aquele que imita a página de livro, ele não brilha no escuro, e daí eu ficava com uma vela, assim, e quase cega ali, eu queria muito terminar a leitura, e aí eu fiquei pensando nisso, imagina as pessoas que têm que estudar à noite sem energia elétrica, a gente tem que dar graças a Deus pelos benefícios e as facilidades que a gente tem no mundo ocidental. Coisas que o pai da Malala passou que a gente nem imagina, nem vai imaginar. Essas questões de você conseguir uma bolsa numa faculdade ótima e não poder ir porque você não vai ter dinheiro para comer e ninguém vai te patrocinar, né? Você já agradeceu hoje pela escola que você tem? Você já agradeceu hoje pela casa que você tem? Pela comida na mesa que você tem? Porque muita gente não tem, gente, né? E aí eu fico pensando assim, você já parou para pensar a responsabilidade que você tem diante do mundo pelos privilégios que você recebe? Né? Você que consegue estudar, você já parou para pensar na importância que tem a sua contribuição para o seu país, por exemplo, para a sua comunidade, para a sua igreja, para o seu bairro, para a sua família, né? A Bíblia fala que aqui muito é dado, muito será cobrado. Vai ser cobrado de nós que a gente desenvolva o potencial e todas as oportunidades que a gente está recebendo, né? Então é uma coisa que o livro da Malala também mostra pra gente e ensina, né?
Outra coisa que o livro da Malala fala é sobre a questão daquelas escolas para os pobres nas montanhas, né? E que eles achavam que, porque são negros, são pobres, então que fiquem analfabetos. E os próprios professores raras vezes tinham compromisso com aquelas pessoas. Eu vi isso e vivi isso na escola pública na periferia de São Paulo. Eu vi professores que não estavam nem aí, que ganhavam dinheiro do governo fácil e que não se dedicavam para ensinar as crianças exatamente por pensar isso. Eles têm família desestruturada, eles não têm boa condição, eles não vão dar em nada. Que diferença vai fazer a educação para essa gente? Essa mentalidade é mentirosa e é diabólica, tá? A educação pode tudo, a educação pode muito. A educação é uma bênção de Deus pro homem. Então, valorize a educação que você recebe. E se você for um professor, tenha isso em mente. Deus te deu a graça de ter conhecimento e de poder ter influência sobre a cabeça dos jovens. Então faça isso da melhor forma possível, porque Deus vai cobrar isso de você, né? A educação, ela é fundamental. Os países que têm educação, de fato, a desigualdade social, por exemplo, é um problema muito pequeno. Eu lembro que eu vi um documentário sobre a Dinamarca, em que um pedreiro, líder de obras, ele morava na casa ao lado do deputado e as duas filhas iam juntas para a escola porque elas estudavam na mesma escola pública, só tinha escola pública no país, né? Então eu fico pensando assim, se eles conseguem chegar nessa mentalidade, por que a gente não consegue? Porque eles investiram muito em educação e a gente ainda não. Conscientização, né? Eu passei um tempo da minha vida na Alemanha e eu descobri lá que as pessoas são muito simples. Então o cara não tem 10 casacos no armário, ele tem 2 casacos. A maioria do pessoal numa cidade que eu tava, que era universitária, não tinha carro, as pessoas iam de bicicleta, porque não precisava, a cidade era pequena. Então, assim, esse tipo de consciência de, olha, eu não preciso comprar isso, porque realmente eu não preciso, né? Por que o cara tem que ter um Porsche pra andar na rua de Goiânia aqui, que a gente tem que andar a 50 por hora? Eu não consigo entender, gente. Por que um casal precisa morar num palácio se são 2 pessoas? Esse tipo de consciência não é comunista nem socialista, é uma questão de bom senso. O consumismo, ele foi enfiado na nossa cabeça, tá? Você não precisa ter 10 saias se você não vai usar. Talvez você demore anos pra usar as 10, né? Eu lembro de uma amiga que a gente tava no shopping, ela queria comprar uma blusa pra combinar com uma determinada saia. Aí daí ela falou assim, mas por que eu vou comprar se eu já tenho 3 que combinam? Entendeu? Então, esse tipo de consciência não tem a ver com se você tem dinheiro ou não. Se você tem muito dinheiro, você pode investir, você pode, sei lá, ajudar alguém que não tem, entende? O cristianismo, ele precisa, de fato, fazer sentido na nossa vida para que a gente possa lutar contra esses valores que não são cristãos e que estragam o mundo, né? Então, se a gente comparar o contexto de vida da Malala, do pai dela ali, com o nosso, e olha que o nosso nem é o melhor do mundo, nós estamos no Brasil, é um país pobre, né? Mas o nosso já é infinitamente melhor do que o dele. E provavelmente deve ter gente numa situação pior ainda do que os paquistaneses, né? Então, assim, como é que a gente pode ficar tranquilo e achar que tudo bem? A gente ter tantas coisas e o outro não ter nada. E eu digo assim, tem pessoas que têm bilhões no banco. Bilhões, gente. Enquanto uns não ganham um salário mínimo para comprar uma comida, né? Então, esse tipo de coisa o livro traz bastante e de uma forma muito sutil. E eu queria que a gente pensasse nessas coisas, né? E aí ele tem lá uma parte que ele diz, que até coloquei no meu Instagram, a ignorância permite que os políticos enganem as pessoas e que maus administradores sejam reeleitos. Isso aqui é uma verdade absoluta que a gente vivencia no Brasil todos os dias, né? A gente segue reelegendo e elegendo idiotas que continuam prejudicando todo o país de diversas formas. Por quê? Porque a gente ainda é muito ignorante, né? Então, eu vou dar só um exemplo. A gente tem um número de mortes por Covid no mundo hoje que já ultrapassou a faixa de algumas guerras importantes, tá? A gente tem... Amazonas está sendo assolada pelo vírus. São Paulo, só eu conheço 5 pessoas próximas que estão enfrentando Covid. 2 morreram, né? Um professor que trabalhou comigo ano passado inteiro morreu em 2 dias. E ainda tem gente no Brasil dizendo que isso não é nada e que é intriga da oposição para derrubar o presidente. Então, assim, a ignorância é que permite que a gente continue sofrendo com condições de vida que já poderiam ter sido melhoradas, né? Então, a gente precisa exterminar a ignorância. Já que a gente não tem um alcance tão grande, vamos começar com as nossas próprias vidas, tá? Tô mandando material para vocês sobre jihad, tá? E tô tentando encontrar material para vocês sobre a questão do conhecimento, a importância do conhecimento. E vou veicular isso para vocês amanhã na aula. E a gente se vê na sexta-feira para discutir todas as questões
e também para discutir o filme Sorriso de Mona Lisa, tá bom? Vou mandar para vocês na sexta um filme chamado A Fonte das Mulheres, que a gente vai voltar a falar sobre a condição feminina lá no mundo árabe, para vocês assistirem na semana que vem. Por enquanto, sem tarefa, mas se foquem nas discussões e na leitura do livro, que é o mais importante, tá bom? Abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima.